Oi, Matheus. O resgate do espírito que volta ao plano espiritual, ele vai diferenciar aí de espírito para espírito. Por quê? Depende da condição em que ele desencarnou, depende da forma, se ele aceitou, se ele não aceitou uma pessoa com câncer, como ela encarou essa doença, se ela viu como uma oportunidade de reequilíbrio para o espírito dela, se ela teve resiliência ou se ela se revoltou. Então, com que sentimentos, de que forma ela viveu a vida e de que forma ela morreu. Então, o resgate ele vai depender muito de como esse espírito estava no momento que desencarnou e a forma como ele viveu. Mas se é um espírito aí com certo grau de merecimento, e isso não quer dizer que seja um espírito hiper evoluído, mas um espírito normal, né? Ele vai ter ali espíritos que vão socorrê-los, né? Que são responsáveis por esse atendimento para esses recentes encarnados. Muitas vezes esses recentes encarnados estão ainda sem saber, sem ter ciência do que está acontecendo com eles. Todos passamos por um momento de entorpecimento, de perturbação, todos, sem exceção. Esse momento vai durar mais ou menos de acordo com a evolução, tá? De cada espírito, mas aí eles são socorridos e são transportados, são transferidos para os prontos de socorros espirituais, que nem a gente vê lá em Nosso Lar, quando o André Luiz é resgatado do umbral, ele vai fazer o tratamento na colônia espiritual. Então, ali ele vai receber o tratamento adequado até que aquela doença não tenha mais reflexo no organismo perispiritual dele, né? Porque ele desencarnou com aquelas sensações, né? Ele ou qualquer outra pessoa que tenha desencarnado por doença e tem essas sensações, então vai passar ali um tempo no pronto-socorro espiritual até restabelecer o seu equilíbrio orgânico, psíquico. Agora, as doenças, elas têm um fim, tá? Elas têm um propósito, na realidade, para elas acontecerem. Geralmente, elas são para restabelecer o equilíbrio daquele espírito. Pode ter sido um desequilíbrio feito em vidas passadas, pode ter sido um desequilíbrio feito nessa vida ainda, especialmente o câncer. Nessa vida a gente pode escolher fazer uso de diversas substâncias que potencializam o câncer, ou em vidas passadas, né? A gente pode ter feito uso, a gente pode ter tido sentimentos ruins. Joana de Ângeles fala que o amor de posse, o rancor, o mau humor, tudo isso são doenças que afetam o seu fluxo energético, afetam as suas células e causam câncer, que vai inclusive passar esse DNA contaminado, essa célula contaminada, para o seu DNA do perispírito. O perispírito tem DNA. No processo de miniaturização que André Luiz narra, ele diz que o feto e o espírito, ele é ligado célula a célula, molécula a molécula, DNA a molécula. Então, é ligado ali. E se aquele espírito abusou, fez mau uso do corpo físico, entre outras coisas que podem ter provocado um desequilíbrio daquele DNA, daquelas células dele, até como Joana de Ângeles fala, sentimentos ruins, tá? Ódio, rancor, mau humor, tudo isso fica impregnado no nosso perispírito e a gente leva para o plano espiritual. Muitas vezes a doença vem como forma de resgate e reequilíbrio. Eu vou botar aqui uma frase, aliás, um textinho bem pequeno que resume o significado da doença na visão espírita. Aqui, ó, ele fala que as doenças e as obsessões, muitas vezes elas consistem em testes, né? Para nos ensinar a valorizar a saúde do corpo e o equilíbrio da alma, né? Porque o corpo é o nosso instrumento, é a nossa ferramenta para a nossa evolução moral. Se a gente se alimenta mal, se a gente bebe, se a gente fuma, se a gente faz coisas que a gente sabe que trazem malefícios pro corpo, a revelia do que possa acontecer com a nossa saúde, então a gente vai sim lidar com as consequências disso mais tarde. E tem algo aqui específico sobre o câncer. Aqui, ó, ele fala onde tá marcadinho. Pelo menos para o espiritismo, o câncer é como uma tentativa de reequilíbrio, como se fosse um aviso e um pedido de tempo a quem não soube elaborar as emoções na vida. Lembra que Joana de Ângeles fala das emoções, do amor, do rancor, do mau humor? Do amor que ela fala é o amor de posse, tá? De desejo de possuir o outro para si. Então, tudo isso causa desequilíbrio no organismo inteiro. E aí a gente tem um desgaste
desgaste, tá? Do fluido energético, um desgaste dos organismos e um dano nas células de DNA que vão aí acarretar desequilíbrio de todas as ordens, mentais, psíquicas, físicas. Então aqui vocês podem ler mais um pouquinho. Agora, eu quero que vocês entendam, porque isso que a doutrina diz, que não há determinismo, tá? Não é porque alguém veio com câncer que necessariamente aquela pessoa fez uso e abusos em vidas passadas e agora ela tá pagando. Primeiro que doença não é punição, tá? Doença é oportunidade de reequilíbrio. Chico Xavier tinha uma doença nos olhos e quando ele pergunta a Emmanuel sobre isso, Emmanuel fala que ele deveria agradecer, porque essa doença que ele tinha nos olhos iria ajudá-lo ainda mais na evolução, trabalhando para o bem, para a caridade, escrevendo os livros, e mesmo assim tendo aquela doença ali que ele precisava, que o espírito dele precisava. E a gente não pode esquecer, e Emmanuel lembra isso a Chico quando ele fala da doença dele, que Jesus diz: bem-aventurados os aflitos e os que sofrem, porque eu vos aliviarei. Então não maldiga a doença que você tem, passe com resiliência e na crença verdadeira de que ela é um reajuste, um reequilíbrio para o seu espírito, que é imortal. Diante da eternidade aí é só um átimo. Então que ela possa ser o seu instrumento para evoluir, para crescer e jamais para se revoltar, tá? Fica com Deus, por favor. Se você ainda não me segue, aperta o xizinho aqui do lado para me seguir.